Salve pessoal do Colégio Brasília! Vamos lá, primeiro ano! Bom, a gente vai terminar agora as aulas 17 e 18, que as aulas são as aulas que tratam de ligações covalentes, onde a gente constrói as fórmulas estruturais a partir de uma fórmula molecular já fornecida no exercício, tá? Então ele fala aqui na questão 2, o seguinte: utilizando o modelo apresentado no resumo de aula para a construção de fórmulas, escreva as fórmulas estruturais para os compostos a seguir, tá? Então é o seguinte, ó, primeira molécula é a hidrazina. Aí ele fala aqui de algumas utilizações dela, uma das mais famosas é que a hidrazina ela é utilizada como combustível, tá? Em alguns tipos de foguetes, tá? Daí, ó, eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio. O que a gente precisa é saber a família, tá? Então, ó, nitrogênio, ele está em qual família? 5A. Já o hidrogênio, lembra que ele não tem família, ele tem um elétron apenas, ok? Daí, o que a gente já tirou como conclusão de aulas passadas? Que o hidrogênio nunca pode ficar no meio da molécula. Porque se o hidrogênio ficar no meio da molécula, ele vai fazer mais do que uma ligação. Lembre-se que o hidrogênio só faz mais uma ligação para ficar com 2 elétrons. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 4 de hidrogênio, então como que eu vou fazer? Ó? Eu farei assim, ó, colocaria os nitrogênios no meio, nitrogênio e nitrogênio, e no mínimo uma ligação. Lógico, tem que ter uma ligação, né? E daí, quantos hidrogênios eu tenho? Não tenho 4? Então eu jogo 2 hidrogênios para cada nitrogênio. Então eu ligaria um hidrogênio aqui e outro aqui. E da mesma maneira aqui, ó, um aqui e outro aqui. Joia? Acabou o exercício. Por que acabou? Olha, o hidrogênio não precisa fazer uma ligação? Pronto, um tracinho. Uma ligação, um tracinho. Um elétron significa que ele tem que fazer uma ligação. O nitrogênio não tem 5? Se ele tem 5, ele tem que pegar quantos emprestados? 3. Para pegar 3 emprestados, ele tem que fazer quantas ligações? 3. Pois bem, ó, 1, 2, 3. Tá pronto, moleza, tá? Bom, a próxima molécula aqui é o H2O2, que é o comercializado, né, no dia a dia como água oxigenada. É chamada de água oxigenada, tá? É um importante o quê? Antisséptico, que vocês já sabem. Eu tenho novamente hidrogênio, que não tem família, tem só um elétron, e o oxigênio, que é da família 6A. Novamente, eu posso jogar o hidrogênio no meio? Não. Então, quem que eu tenho que colocar no meio? O oxigênio. Por falta de um, eu tenho quantos? 2. Então, eu vou ter que fazer assim, ó, oxigênio, traço, oxigênio. Joia? E daí, eu não tenho 2 hidrogênios? Um para cada ponta. Olha que moleza, hein? Um aqui e outro aqui. Ok? O oxigênio não precisa de 2 para ficar com 8? Pois bem, 2 ligações. O hidrogênio não tem um elétron, ele precisa de só mais um. Então ele faz uma ligação. Então, ó, o oxigênio faz uma ligação. Desculpa, o hidrogênio faz uma e cada oxigênio faz 2. Está aqui, ó, uma e o oxigênio 2. Está prontinho aí, tá? O gás ozônio, vocês sabem que ele protege, né, o nosso planeta aqui de boa parte dos raios ultravioleta do Sol. Então, oxigênio, novamente, oxigênio não é da família 6A. Então, esse daqui eu vou mostrar através da fórmula eletrônica também. E o que acontece? Olha, o oxigênio ele está na 6A. Quantos elétrons cada oxigênio precisa? Ele precisa de 2. Então, eu tenho 3 átomos ligados. Então, não vão fazer isso aqui, hein? Ó, dá uma despertinha e fazer assim, ó. Por quê? Não pode ser assim. Assim não pode, gente. Não existe ligações em forma de triângulo, tá? Não existe na natureza. Dessa maneira, não. Envolvendo átomos de oxigênio não pode. É por causa do formato do lugar onde ficam os elétrons. Não pode ficar assim. Então, esqueçam dessa maneira. Senão dá certinho, né? Então, você coloca 3 oxigênios. Pronto. Um do lado do outro aqui.
Vou fazer a ligação dupla em dois deles. Lembra disso? Ó, ligação dupla. O que está acontecendo aqui? Ó? Este oxigênio está emprestando quantos? 2 elétrons. Tá? 2 elétrons. E ele está pegando quantos emprestados desse aqui? 2. Só que esse daqui precisa de mais 2. Só que ele não pode emprestar 2 para esse. Se ele emprestar 2 para este, esse aqui fica com 10. Não pode. Então, como esse daqui tem elétrons sobrando, ele empresta um par para esse aqui. Ó. Lembram disso? Empresta um par para esse aqui. Daí fica uma ligação simples aqui. E além de tudo, ainda sobram 2 elétrons aqui. Tá? Então, eu fiz aqui uma mistura de fórmula eletrônica com estrutural. Como ficaria estrutural? O, dupla, O, simples, O. Joia? Uma ligação dupla e uma simples para completar a molécula. Beleza? Bom, está aqui a forma estrutural do etanol, certo? E aqui ele fala no texto, né, que nosso país ele foi pioneiro, né, na utilização do etanol como combustível, tá, para os nossos carros. Daí ele pede aqui, ó, no exercício, indique o número de elétrons compartilhados e o número de elétrons livres, ou seja, aqueles que estão sobrando, aqueles que não estão sendo compartilhados nas ligações, tá? Daí, a gente vai fazer o seguinte, primeiro eu vou informar a família, ó, hidrogênio, ele está na família, não tem família, um elétron, lembra? Tá, o carbono, esse tem família, quanto que é? 4A, tá? 4A. Já o oxigênio, que participa também da fórmula, ele é da família 6A, beleza? Então, vamos relembrar. O hidrogênio, se ele tem um elétron, ele precisa fazer só uma ligação para pegar outro elétron emprestado. Já o carbono, ele tem 4 elétrons. Quantos elétrons ele precisa pegar emprestados? Ele precisa de mais 4. Ele precisa de mais 4 para ficar com 8. Ou seja, a quantidade que ele pega emprestado é a quantidade que ele tem também para emprestar. Então, ele vai ter que emprestar todos os 4 elétrons dele para pegar 4 emprestados. E o oxigênio tem 6. Ele só precisa de 2 emprestados. Então, ele só precisa emprestar 2. Então, por exemplo, ó, hidrogênio. Empresta aqui, pega um emprestado, ó, tá? Empresta aqui, pega um emprestado. Empresta aqui, pega um emprestado e assim vai, tá? Olha aqui. Ó, eu estou mudando aqui. Deixa eu ver. Olha aqui os elétrons. Olha aqui na pontinha. Olha aqui. Opa, o oxigênio tinha 6. Então, quantos eles sobram? 4 em volta, né? Então, tá aqui, ó. Pronto. Joia? Vamos contar quantos elétrons estão sendo compartilhados? Cada tracinho, ó, relembrando, cada tracinho empresta 2 elétrons. Então, ó, pronto, ó, tenho um tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tracinhos. Se eu tenho 8 tracinhos, quantos elétrons compartilhados? 16. 16. Quantos elétrons livres? Ó, uma dica para vocês. Se o hidrogênio precisa de 1, ele empresta a quantidade de elétrons que ele possui. Ele só possui 1. Então, em volta do hidrogênio, nunca vão sobrar elétrons. O carbono é a mesma coisa, porque a quantidade que ele precisa pegar emprestados não são 4. Ele não tem que emprestar todos que ele tem, que são 4. Então, em volta de carbono e hidrogênio, nunca sobram elétrons. Eles sempre são usados. O oxigênio não, o oxigênio já sobram. Ó, sobram 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, certo? Quantos elétrons não compartilhados? 4. Tá bom? Tá? Bom, eu peguei e separei aqui, ó, mais um exercício para a gente fazer. Os exercícios da aula já acabaram, tá? Já acabaram. Então, agora eu vou fazer um exercício que é lá do caderno de exercício de vocês, tá bom? Então, é o seguinte, ó, eu indiquei aqui para vocês caderno de exercícios 1, capítulo 6, que é esse capítulo que trata de ligações, e ele está falando sobre a ureia. Ele fala aqui, ó, exercício 33. Ele fala que a ureia é o produto mais importante da excreção do nitrogênio pelo organismo humano, tá? Então, o nitrogênio é muito excretado, ou seja, mandado para fora, através de qual
molécula? De qual substância? Através da ureia, tá? Então, o que que acontece? Ele fala aqui, na molécula da ureia, formada por 8 átomos, se você somar todo mundo aqui dá 8, o carbono apresenta duas ligações simples e uma dupla. Então, ele fala assim, ó, o carbono, ele apresenta uma ligação dupla e duas simples, tá? Eu estou só repetindo o que está falando aqui. E daí, o oxigênio, ele está dizendo aqui que nesta molécula específica, né? O oxigênio, ele faz uma ligação dupla. Então, o oxigênio estaria assim, ó, desse jeitão aqui, ó, tá? Cada átomo de nitrogênio, 3 ligações simples. Então, você tem 2 átomos de nitrogênio. Por falta de um, você tem 2. Então, ele fala que cada átomo de nitrogênio faz o quê? 3 ligações simples. Então, você teria assim, ó, as ligações do nitrogênio. Por exemplo, assim, tá? 3 ligações simples. E cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. Uma simples. Então, ó, cada hidrogênio seria assim, ó, tá? Daí ele fala aqui, ó, átomos iguais não se ligam entre si. Então, eu só tenho um carbono, não corro esse risco. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Então, o hidrogênio não se liga com hidrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios. 2 nitrogênios, então o nitrogênio não se liga a nitrogênio. Eu só tenho um oxigênio. Então, o que vocês acham que dá para encaixar todo mundo aqui? Ó, que fácil, hein? Ó. Eu não tenho apenas um átomo de oxigênio. Ele não faz uma ligação dupla que está dito aqui. Ó, não faz uma dupla. O carbono não faz uma dupla e duas simples. Então, ó, eu vou pegar esse carbono com essa dupla e vou encaixar o oxigênio aqui. Então, ficaria assim, ó, O, dupla, C, ok? E aí, esse carbono aqui continuaria fazendo duas ligações simples. Lembrando que o carbono faz 4, tá? Daí, quantos nitrogênios eu tenho? Não tenho 2 nitrogênios? 2 nitrogênios? Então, o nitrogênio não faz 3 ligações? Então, ó, ele fez uma aqui, não fez uma aqui? Quantas ainda estão faltando? Mais 2. Então, vou colocar 2 aqui, ó. Pronto. Tá? Só que eu tenho 2 nitrogênios. Vou colocar outro aqui, ó. Ó, nitrogênio aqui e 2 ligações. Tá? Este nitrogênio está fazendo 3 e esse aqui está fazendo 3 também. Cada hidrogênio não faz somente uma ligação? Então, pronto, eu vou encaixar um hidrogênio aqui, ó, tá? Um hidrogênio aqui embaixo e outro aqui, ó, certo? Então, como que ficaria a fórmula da molécula? Ó, seria isso aqui. Deu certinho, né? Ó, um carbono só fazendo uma ligação dupla e duas simples. Eu tenho 2 nitrogênios desse aqui, ó, fazendo 3 ligações simples cada um. E eu tenho quantos hidrogênios? 4. Ó, 1, 2, 3, 4. E o duplo O aqui fechando a molécula. Belezinha? Fácil, hein, gente? Tá? A gente se vê em breve. Um abraço.